Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 201. Meninas chorando são as mais problemáticas. Porque quando uma garotinha começa a chorar, ela imediatamente conquista simpatia. Você não pode bater nela, nem repreendê-la, ou ela chorará ainda mais. Haruto Saito estava com dor de cabeça. Ele não esperava que a feroz e irascível Kushina Uzumaki tivesse um coração tão frágil. Ela estava realmente assustada a ponto de chorar. Haruto havia esquecido um fato importante. Kushina tinha apenas 8 anos naquele ano. Lorde Haruto, você não deveria tê-la assustado daquele jeito. Minato Namikaze inclinou a cabeça e olhou para Haruto. Mesmo que você batesse nela algumas vezes, ela não teria chorado. Mas assustá-la daquele jeito. Ela está realmente assustada. Calha a boca. Haruto lançou um olhar furioso para Minato e guardou a lâmina das montanhas pesadas de volta sob seu manto negro. A essa altura, uma grande multidão de alunos já se aglomerava ao redor, formando um mar de cabeças. Vários professores da Academia Ninja também correram para o lado de Kushina. Uma das professoras se ajoelhou para confortá-la, mas Kushina continuou a chorar histericamente, com lamentos de partir o coração. A professora tentou ajudar Kushina a se levantar e segurá-la nos braços, mas Kushina se livrou da mão dela com força e, enxugando os olhos marejados, saiu correndo. Ela não correu em direção à sala de aula, mas saiu correndo do terreno da escola. Kushina! Volte, Kushina! 2 professores imediatamente a perseguiram, chamando-a, preocupados que ela pudesse correr perigo fora da escola. Uma figura surgiu de repente diante de Kushina como se tivesse saído do nada, trajando um manto negro e usando uma máscara. Era o ninja da Anbu. Enquanto os outros o reconheciam apenas como um agente da Anbu, Haruto sabia exatamente quem ele era. Era Kamizuki. Quai? Ao ver Kamizuki, Kushina imediatamente se jogou em seus braços, soluçando ainda mais. Suspiro. Kamizuki soltou um suspiro e deu um tapinha gentil nas costas de Kushina. Na verdade, ele estivera por perto o tempo todo e testemunhara tudo que Haruto fizera com Kushina. Ele não se revelara antes porque sabia que Haruto não a machucaria de verdade. Ele só estava tentando assustá-la um pouco. O choro de Kushina não era grande coisa. Se alguém conseguisse acalmá-la e levá-la de volta para a aula, não haveria problema. Mas como ela agora estava tentando fugir, Kamizuki não teve escolha a não ser intervir. Ao ver os ninjas da Anbu aparecerem, os 2 professores que estavam perseguindo Kushina pararam no meio do caminho. Todos sabiam que Kushina tinha um guardião Anbu, mas não entendiam o verdadeiro motivo. Presumiam que fosse por influência de Tsunade. Kamizuki se agachou e falou suavemente para confortar Kushina. Ela continuou chorando e balançando a cabeça. Apesar dos esforços dele, ela não parava de chorar. Kamizuki finalmente se levantou e lançou um olhar furioso para Haruto, cheio de irritação. Haruto parecia completamente inocente. Suspiro. Kamizuki suspirou novamente, então pegou a mão de Kushina e a levou para longe da escola. Em seu estado atual, não havia como ela comparecer à última aula. Certo, certo. Todos de volta às suas salas de aula. A aula já vai começar. Pare de ficar olhando, volte para dentro. Alguns professores acenaram para dispersar a multidão. Muitos alunos se aglomeraram, criando uma cena caótica. Os alunos saíram relutantemente, cochichando entre si enquanto se afastavam. Alguns até olharam para trás, apontando para Haruto enquanto murmuravam coisas como: aquele valentão sem vergonha pegou no pé de uma garotinha. Todos eles convenientemente esqueceram que foi Kushina quem o provocou primeiro, e que essa nem era a primeira vez. Como Haruto previra, chorar de fato evocou grande compaixão. Kushina passou de agressor a vítima, enquanto Haruto passou a ser rotulado de vilão. Os professores ninjas, no entanto, não disseram nada. Eram adultos, não fariam comentários infantis. Além disso, estavam preocupados com o status de Haruto. A multidão se dispersou rapidamente. Kushina com certeza vai contar para a Lady Tsunade, disse Minato, virando-se para Haruto. Lorde Haruto, você está encrencado. Está tudo bem. Haruto sorriu despreocupado. Minato, no entanto, sabia que Haruto tinha uma relação em comum com Tsunade. Agora que ambos eram discípulos pessoais de Hiruzen Sarutobi, estavam ainda mais próximos. Mas Minato não acreditava que esse vínculo seria suficiente para poupar Haruto. Afinal, se relacionamentos importassem tanto assim, Jiraiya, que era ainda mais próximo de Tsunade, não estaria apanhando dela o tempo todo. O que Minato não entendia era que Haruto já tinha tantos problemas com Tsunade que isso era apenas uma gota no oceano. Ele já estava evitando. Comparado aos outros problemas em que se meteu, fazer Kushina chorar não era nada. Não importava o que acontecesse, as coisas não poderiam piorar. Jin Ling Ling. O sinal da aula tocou. Estou indo para a aula, disse Minato rapidamente, levantando-se e caminhando em direção à sala de aula. Te vejo depois da escola. Precisamos conversar, gritou Haruto. Em pouco tempo, o parquinho se esvaziou. Além de Haruto, não havia mais ninguém. Ele se recostou no banco, colocou os óculos escuros e puxou o capuz, com uma expressão misteriosa. Cruzando os braços, recostou-se e fechou os olhos. Esperando. Pouco tempo depois, Haruto abriu os olhos novamente. Não tinha nada para fazer. A avaliação de Hiruzen só aconteceria ao anoitecer, e ele já havia preparado o pergaminho do clã Meiji. Também não podia voltar para a casa de Tsunade. Ficar sentado sem fazer nada era simplesmente entediante demais. Tsunade não viria me procurar, viria? Haruto pensou de repente, então rapidamente se levantou, formou um selo e desapareceu. Antes do anoitecer, taverna saborosa de Jianshua no distrito de mercado. Num canto perto da janela do primeiro andar, uma mesa estava coberta de pratos vazios. Haruto, agora satisfeito e satisfeito, mastigava um palito de dente enquanto olhava pela janela. Estava quase na hora de a Academia Ninja terminar. Haruto planejava encontrar Minato primeiro e depois ir direto para o escritório do Hokage. Era melhor fazer o check-in do que ter presa branca perseguindo-o por toda a vila. Haruto-san, que coincidência. Uma voz alegre o cumprimentou.
Naruto olhou para cima e viu um jovem ninja se aproximando com um sorriso brilhante. Uchiha Fugaku. É que coincidência, respondeu Naruto casualmente. Ele não acreditou nem por um segundo. Fugaku devia ter ouvido que ele estava ali e vindo procurá-lo. A noite passada foi realmente perigosa. Como está seu ferimento, Naruto-san? Perguntou Fugaku enquanto se sentava em frente a Naruto. Naquele momento, uma figura fantasmagórica surgiu de repente ao lado da mesa. Num piscar de olhos, várias nuvens de fumaça branca irromperam, e um total de 9 figuras se materializaram, todas vestidas com túnicas e máscaras negras, exalando uma aura gélida. Anbu, liderando-os estava Kamizuki. Naruto, você está preso. Venha conosco. Kamizuki disse friamente em tom puramente oficial. Naruto piscou. 9 membros da Anbu de uma vez? Que escalação. O que eu fiz? Naruto perguntou, confuso. Me diga você. Você realmente não sabe o que fez? Kamizuki retrucou. Naruto pareceu perplexo por um segundo antes de arregalar os olhos. Ah, de jeito nenhum. Isso foi. Porque ele assustou Kushina. A Anbu estava prendendo ele por isso? A taverna inteira ficou em silêncio atordoado. O que estava acontecendo? Naruto tinha acabado de ser aceito como discípulo de Hiruzen Sarutobi ontem. Ontem à noite, ele foi atacado por assassinos. E hoje, ele estava sendo preso pela Anbu? O que diabos ele fez? Capítulo 202. O silêncio na taverna. O salão principal da taverna ficou em completo silêncio. Todos olhavam na direção de Naruto Saito. Isso é uma ordem do Hokage? Naruto franziu a testa e perguntou. Sem comentários, Shinjo respondeu friamente. Então está bem. Naruto deu de ombros, levantou-se e até estendeu as mãos para Shinjo. Você precisa me amarrar? Anda. Shinjo agarrou Naruto pelo ombro e o levou para fora. Naruto estava impotente. Pelo que Shinjo acabará de dizer, ele estava sendo preso por causa de Uzumaki Kushina. Mas quem foi que deu a maldita ordem? Apenas 2 pessoas tinham autoridade para mobilizar a Anbu e até mesmo fazer com que o capitão da Anbu agisse pessoalmente para efetuar uma prisão. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, ou o capitão da Anbu, Presa Branca. Nem mesmo Danzou tinha tanto poder. Naruto não conseguia entender. Mesmo que a ordem viesse de Presa Branca, prender o discípulo pessoal do Hokage era um assunto sério, que Hiruzen Sarutobi devia ter aprovado. O que Hiruzen Sarutobi estava pensando? Naruto não entendia os motivos de Sarutobi, mas não estava preocupado. Embora Shinjo tivesse vindo prendê-lo, ele não demonstrou nenhuma malícia. Isso significava que a situação não era tão grave. Crepúsculo, escritório do Hokage. Hiruzen Sarutobi tinha acabado de terminar uma reunião e retornado ao seu escritório quando Presa Branca entrou correndo, relatando respeitosamente, Lord Hokage, Naruto Saito foi preso por Shinjo. Hiruzen ficou atordoado. Olhou para Presa Branca, mas não conseguiu encontrar palavras para responder. Era bizarro demais. As 2 pessoas que tinham autoridade para comandar Shinjo estavam ali, nesta sala. Uma estava relatando a prisão à outra, mas nenhuma delas havia dado a ordem. Além disso, Shinjo era filho de Sarutobi. Então, por que ele prendeu Naruto sem que Sarutobi soubesse? Shinjo prendeu Naruto? Hiruzen perguntou, pensando que tinha ouvido errado. Sim, aconteceu há pouco tempo. Acabei de receber a notícia, respondeu Presa Branca rapidamente. Aconteceu no meio de uma rua movimentada na frente de todos. A vila inteira já está falando sobre isso, e o impacto é significativo. Hiruzen franziu a testa profundamente. Não importava o motivo, a decisão imprudente de Shinjo de prender alguém em público teria consequências graves. Naruto havia se tornado seu discípulo pessoal havia pouco tempo, e agora a Anbu o havia levado. Isso certamente geraria especulações desnecessárias na vila. Ele ofendeu Shinjo? Hiruzen perguntou. Não, Presa Branca balançou a cabeça e hesitou antes de dizer. Ouvi dizer que foi uma ordem da senhora Mito. O quê? Hiruzen ficou visivelmente surpreso. Foi uma ordem de Uzumaki Mito? Tecnicamente falando, Mito não tinha autoridade para mobilizar a Anbu. A Anbu estava diretamente sob o comando do Hokage. Mas o status de Mito era extraordinariamente alto, superior até mesmo ao de Hiruzen, embora ela não tivesse tanto poder real. Durante anos, Hiruzen designou a Anbu para proteger Mito, e alguns deles receberam ordens dela. Se ela ordenasse a Anbu que prendesse alguém, eles não recusariam, a menos que fosse um assunto grave. E especialmente Shinjo, ele jamais a recusaria. Afinal, Mito praticamente criara Shinjo como se fosse seu próprio neto. Qual foi o motivo? Hiruzen perguntou com uma carranca profunda. É por causa de Uzumaki Kushina, explicou Presa Branca rapidamente. Esta tarde, Naruto foi à academia ninja e teve algum tipo de conflito com Kushina. Ele a assustou, e ela acabou chorando. Shinjo levou Kushina até Lady Mito, e então? É só isso? Hiruzen piscou, achando a situação ridícula e exasperante. Mito mandou prender Naruto só para defender Kushina? Isso não parecia certo. Mito não era do tipo que exagerava assim. Ela não faria alarde de um incidente tão trivial. Sim, é só isso. Presa Branca assentiu e então acrescentou. Ah, e Tsunade também está com Lady Mito. Hiruzen entendeu imediatamente. Deve ter sido Tsunade quem agitou as coisas. Mito poderia confortar e consolar Kushina, mas normalmente não agravaria a situação a tal ponto. No entanto, se Tsunade estivesse lá, atiçando as chamas, incitando-a, isso explicava por que Naruto havia sido preso. Vamos dar uma olhada. Hiruzen decidiu e desapareceu num piscar de olhos. Presa Branca deu um passo à frente e desapareceu também. A floresta atrás de Konoha. Você não vai me vendar? Perguntou Naruto enquanto seguia Shinjo casualmente, com as mãos atrás da cabeça. Não precisa. Não vamos para a base da Anbu, respondeu Shinjo. Então para onde estamos indo? Naruto perguntou novamente. Você descobrirá em breve, disse Shinjo misteriosamente. Naruto deu um sorriso irônico. Está bancando misterioso, hein?
Embora não estivesse preocupado com nenhum perigo, Shinjo e os outros Anbu não eram hostis a ele ainda estava curioso. Eles caminharam pela floresta por um longo tempo, serpenteando por vários caminhos. À frente, no final da trilha na floresta, surgiu um pequeno pátio, aninhado no sopé de uma montanha baixa. Uma figura apareceu na frente deles como um fantasma. Era Tsunade. Peguei você, seu pirralho. Tsunade zombou e agarrou Haruto. Num piscar de olhos, ambos desapareceram. Haruto mal teve tempo de reagir. No momento em que viu Tsunade, soube que as coisas estavam prestes a piorar para ele. Mas era tarde demais para fugir. Ele não estava nem perto de ser páreo para ela. Tudo que ele podia fazer era aceitar seu destino. Tsunade carregou Haruto direto para o pequeno pátio no sopé da montanha e então desapareceu mais uma vez. No momento seguinte, eles reapareceram dentro de uma casa de madeira no pátio. Era uma casa de madeira simples, modestamente decorada. No fundo do salão principal, havia uma longa cama de madeira coberta com cobertores grossos. Sentada a um lado da cama estava uma senhora idosa com o rosto coberto de rugas, mas com uma presença majestosa. Ela exibia um sorriso gentil. Aninhada em seus braços estava Uzumaki Kushina, com os olhos ainda vermelhos e inchados, parecendo lamentável enquanto buscava conforto. Tsunade arrastou Haruto para o quarto. No momento em que Kushina o viu, começou a chorar. É ele é o valentão. Uai, ele tinha uma espada enorme. Era tão assustador. Uai, que atuação. Haruto nem se deu ao trabalho de prestar atenção na performance dramática de Kushina. Em vez disso, seus olhos estavam fixos na mulher idosa. Nome, Uzumaki Mito. Identidade, esposa do primeiro Hokage Hashirama Senju, a primeira Jinchuriki perfeita da Nove Caudas. Princesa do clã Uzumaki Caído. Conselheira honorária do Alto Conselho de Konoha. Conselheira honorária da Anbu de Konoha. Conselheira honorária do Corpo de Joninja Elite de Konoha. Ninja livre aposentada de rank S, a ninja feminina mais forte do mundo shinobi. Reputação, 137.869 pontos. Afiliação, neutra. Haruto esfregou os olhos inconscientemente. Ele estava vendo isso direito? Uzumaki Mito. Seus pontos de reputação ultrapassavam 137 mil? Ela superou Hiruzen Sarutobi completamente. Haruto começou a entender que grande parte de sua reputação vinha de seu status e legado. Mas ainda assim, era um número absurdo. E então havia o título dela. A ninja mais forte do mundo shinobi. Ela devia ter pelo menos 80 anos, certo? Você é Haruto Saito? Uzumaki Mito perguntou, seu sorriso caloroso desaparecendo lentamente. Capítulo 203. O grande salão do restaurante ficou em completo silêncio, e todos se viraram para olhar na direção de Haruto Saito. Embora Uzumaki Mito fosse bem velha, sua voz não era rouca. Em vez disso, carregava um tom profundo e desgastado pelo tempo. Haruto Saito cumprimenta Lady Mito. Haruto curvou-se respeitosamente para Uzumaki Mito, cumprimentando-a como um júnior. Ela era uma figura digna de imenso respeito, uma grande mulher que viveu desde o período dos reinos combatentes até os dias atuais. Foi você quem ameaçou Kushina com uma faca? Perguntou Uzumaki Mito, seu sorriso anterior desaparecendo completamente. Seu tom era calmo, mas carregava uma autoridade inegável. Sim, admitiu Haruto com franqueza. Mas eu só estava tentando assustá-la. Foi ele. Ele é o cara mau. Ele me intimidou, gritou Uzumaki Kushina novamente. Haruto lançou-lhe um olhar irritado. Aquele pirralho estava claramente fingindo. Caso contrário, como ela poderia de repente ser tão obediente? Ela costumava chamar Haruto de grande pervertido e grande babaca, mas agora usava palavras suaves como bandido. Claramente, ela não ousava xingar tão absurdamente na frente de Uzumaki Mito. Uzumaki Mito bufou levemente, dando tapinhas nas costas de Kushina para sinalizar para ela se levantar. Tsunade deu um passo à frente, puxando Kushina para longe enquanto lançava a Haruto um olhar de regozijo. Uzumaki Mito desceu da plataforma de madeira e caminhou em direção a Haruto. Apesar da idade, seus movimentos não eram lentos nem frágeis. Seus passos eram leves. Na verdade, ela estava apenas no fim de sua vida natural. Só isso. Enquanto estivesse viva e capaz de se mover, ela permaneceria uma ninja de alto nível imensamente poderosa. Ela era uma Jinchuriki perfeita, capaz de suprimir completamente ou melhor, controlar completamente a Nove Caudas. O fato de a besta ainda estar selada dentro dela provava que suas reservas de chakra ainda eram vastas e imensuráveis. Se ela se transformasse completamente na besta com cauda, nem mesmo Hiruzen Sarutobi seria capaz de enfrentá-la em uma batalha curta. Além disso, a marca de diamante azul púrpura em sua testa ainda brilhava intensamente. O selo Yin podia armazenar uma vasta quantidade de chakra, e o chakra podia ser convertido em resistência física. Isso significava que o Uzumaki Mito podia desbloquear seu selo para repor rapidamente sua resistência e o chakra disponível. Talvez devido à idade, seus sentidos não estivessem tão aguçados como na juventude, e seus pensamentos pudessem ser um pouco mais lentos. Mas ela ainda era inegavelmente forte. Observando Uzumaki Mito se aproximando, Haruto teve muitos pensamentos. A história original mal a mencionava, muito menos descrevia sua força, mas muito podia ser inferido. Haruto sempre especulou sobre a causa das guerras mundiais shinobi. A primeira grande guerra ninja eclodiu após a posse do segundo Hokage, Tobirama Senju, após a morte de Hashirama Senju. Com base na cronologia, a segunda grande guerra ninja provavelmente eclodiu após a morte de Uzumaki Mito. Isso não foi coincidência. Haruto acreditava que entre as 5 grandes vilas shinobi, Konoha era a única superpotência, enquanto as outras 4 eram meramente fortes. Konoha sempre defendeu a paz por ser a maior beneficiária de tempos pacíficos. Essa postura nunca mudou. As 2 primeiras guerras mundiais shinobi eclodiram porque o status de superpotência de Konoha se tornou instável. E por que isso aconteceu?
Porque Konoha perdeu figuras capazes de intimidar todo o mundo Shinobi. Na primeira vez, eles perderam o deus Shinobi Hashirama Senju. Com sua força esmagadora, ninguém ousou fazer um movimento enquanto ele viveu. Na segunda vez, perderam Uzumaki Mito. Ela era a perfeita Jinchuriki da 9 caudas, o trunfo de Konoha, ou melhor, sua arma suprema. Embora não tão forte quanto Hashirama, ela era poderosa o suficiente para manter o equilíbrio em uma vila já forte. Com sua presença, ninguém ousava agir de forma imprudente. Assim, Naruto deduziu que quando Uzumaki Mito morresse e outras nações confirmassem sua morte, uma guerra em grande escala iria eclodir. A segunda grande guerra ninja iria começar. Talvez aquelas outras nações já soubessem que ela estava chegando ao fim da vida. Estavam simplesmente esperando que Uzumaki Mito morresse. No que você está pensando? Perguntou Uzumaki Mito enquanto parava a 1 metro de Naruto, percebendo sua distração. Fiquei impressionado com a graça incomparável da senhora Mito e não pude deixar de vacilar em meu espírito. Por favor, me perdoe, disse Naruto sinceramente. Sua bajulação descarada rendeu um olhar de desdém de Tsunade. Você sabe mesmo falar. Uzumaki Mito riu, um sorriso caloroso e gentil. Mas percebendo que não era exatamente apropriado para o momento, ela rapidamente o conteve. Na verdade, ela não desgostava de Naruto. Embora não conhecesse bem, o fato de Hiruzen Sarutobi tê-lo aceitado como discípulo pessoal significava que ele não era um indivíduo comum. Aos olhos de Uzumaki Mito, Naruto era apenas uma criança, como Kushina. Quanto ao conflito, ela o via apenas como uma briga de crianças. Talvez Naruto tivesse ido longe demais, e Tsunade tivesse falado mal dele, e foi por isso que ela o trouxe para cá. Peça desculpas a Kushina, instruiu Uzumaki Mito, apontando para o lado. Eu não vou. Não, eu não quero um pedido de desculpas. Kushina interrompeu antes que Naruto pudesse recusar. Lady Mito, você não ia puni-lo por mim? Dar uma lição nele. Uma lição dura. Kushina se recusou a aceitar um pedido de desculpas, e Naruto nunca teve a intenção de pedir um em primeiro lugar. Um lampejo de hesitação cruzou os olhos de Uzumaki Mito. Ela realmente não sentia raiva por um assunto tão trivial. Não passava de uma briga infantil. Ela não conseguiria derrotar Naruto na frente de Kushina. Isso não era algo que ela estivesse disposta a fazer. Depois de franzir a testa brevemente, Uzumaki Mito disse, Tsunade, leve Kushina para fora. Sim, vovó, respondeu Tsunade obedientemente, puxando Kushina junto. Kushina olhava para trás a cada passo, encarando Naruto e rangendo os dentes, mas não ousava resistir. Embora Uzumaki Mito a adorasse, Kushina nunca ousava se comportar mal em sua presença. Assim que os dois saíram e a porta se fechou, Uzumaki Mito gesticulou para Naruto se aproximar. Naruto hesitou antes de dar um passo à frente obedientemente. Uzumaki Mito se inclinou levemente e sussurrou algumas palavras em seu ouvido. Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa. Ele a encarou em choque, não esperava que ela fosse tão interessante. Lá fora no pátio, vários Shinobi Danbu estavam posicionados. Kushina, segurando a mão de Tsunade, aguçou os ouvidos para escutar, com o rosto cheio de expectativa. Mas nenhum som vinha de dentro, deixando-a ansiosa. Tia Tsunade, você acha que aquele bandido vai ser punido? Ela perguntou. Claro, a vovó vai dar uma surra nele, disse Tsunade, fechando o punho. Tapa? De repente, um som agudo de tapa veio de dentro, seguido pelos gritos exagerados de Naruto. Aio! Senhora Mito, eu estava errado. Eu estava errado. Aio! Pare! Eu realmente admito meu erro. Aio! O som de tapas e pancadas pesadas ecoava repetidamente, parecia absolutamente brutal. Tsunade congelou, surpresa que sua avó realmente tivesse uma abordagem tão direta para vingar Kushina. O rostinho gordinho de Kushina se contraía a cada tapa que ela ouvia. Parecia doloroso. Hiruzen Sarutobi e Presa Branca apareceram na porta simultaneamente. Antes que os Shinobi ao redor pudessem saudá-los, eles ergueram as mãos para detê-los. Depois de ouvir por um momento, Hiruzen apareceu. Lá dentro, Uzumaki Mito estava sentada, perfeitamente composta, na plataforma de madeira, com as mãos apoiadas nos joelhos e a postura correta. Parecia que ela estava se esforçando para não rir. Naruto, enquanto isso, batia palmas para imitar tapas e batia os pés para criar ruídos de pancadas, enquanto gritava dramaticamente por misericórdia. Eles uniram forças para enganar Kushina. Hiruzen apareceu atrás de Naruto sem emitir nenhum som, com um rosto inexpressivo. Naruto pisou forte e uivou mais algumas vezes antes de sentir a presença atrás de si. Virou-se e encarou Hiruzen. Silêncio. A atmosfera ficou estranha. Capítulo 204. A atmosfera pareceu congelar. Naruto Saito encarou Sarutobi e Hiruzen por 3 segundos inteiros, então de repente levantou-se do chão e gritou. Sensei, não me bata. Eu estava errado. Bang. Naruto Saito abriu a porta de madeira com força, voou para fora e caiu pesadamente no chão, rolando até parar bem aos pés de Tsunade. Coberto de poeira, ele parecia absolutamente miserável. Sarutobi Hiruzen se virou para olhar para Naruto Saito, seus músculos faciais se contraindo de forma anormal. Ele estava com dor de cabeça, esse garoto era realmente incrível. Uzumaki Mito quase caiu na gargalhada, mas rapidamente se recompôs controlando a diversão. Ignorando Naruto Saito, Sarutobi Hiruzen curvou-se respeitosamente para Uzumaki Mito e a cumprimentou. Lady Mito. Sarutobi Hiruzen tinha grande respeito por Uzumaki Mito. Embora ele fosse o atual Hokage de Konoha, ela era esposa do primeiro Hokage e cunhada de seu mentor, Senju Tobirama. Além disso, o próprio Hashirama já havia ensinado Hiruzen, embora não oficialmente como seu discípulo direto. Na verdade, Hiruzen considerava Uzumaki Mito a esposa de um mentor. Ao longo dos anos, ele frequentemente a procurava por conselhos sobre treinamento. Embora não houvesse muito que ela pudesse lhe ensinar em geral, Hiruzen já era mestre em todos os jutsus elementais. Quando se tratava de técnicas de selamento, não havia ninguém no mundo mais habilidoso do que Uzumaki Mito.
Sarutobi Hiruzen possuía amplo conhecimento de jutsus, estudando-os extensivamente para desenvolver técnicas mais poderosas. Muitas das técnicas de selamento que ele dominava foram ensinadas por Uzumaki Mito. Sim, você está aqui. Uzumaki Mito assentiu antes de sair graciosamente. Aruto Saito já havia se levantado, esfregando a cintura com uma expressão descontente. Os shinobi da Anbu no pátio permaneceram em silêncio, sem ousar demonstrar nenhuma expressão incomum. Todos se levantaram respeitosamente. Até mesmo Uzumaki Kushina, que estava sendo segurada por Tsunade, parecia assustada. Ela estava com medo de Sarutobi Hiruzen. Quando Uzumaki Mito saiu, Sarutobi Hiruzen seguiu atrás dela, enquanto Presa Branca curvou levemente a cabeça em sinal de respeito. Vocês são todos excelentes jovens shinobi de Konoha. Não devem se envolver em conflitos sem sentido. Aruto Saito, não repitam seus erros, ou não serei tão indulgente da próxima vez, disse Uzumaki Mito com um ar natural de autoridade. Sim, Aruto Saito assentiu, parecendo ter aprendido a lição. Kushina, você também precisa parar de ser tão indisciplinada. Aprenda a ser mais tolerante, entendeu? Uzumaki Mito se virou para Kushina. Entendo, respondeu Kushina obedientemente. Ótimo. Agora apertem as mãos e façam as pazes, instruiu Uzumaki Mito. Aruto Saito olhou para Uzumaki Kushina, que também o encarou. Eles estenderam as mãos e apertaram-se de forma aparentemente amigável, embora Aruto Saito a olhasse com desdém enquanto os olhos de Kushina brilhavam de satisfação presunçosa. Vê-lo sendo repreendido a deixou bastante satisfeita. Hiruzen, o que te traz aqui? Perguntou Uzumaki Mito, virando-se para Sarutobi Hiruzen. Eu vim por ele. Sarutobi Hiruzen inclinou a cabeça levemente na direção de Aruto Saito. Parece que você se importa com esse seu discípulo. Tem medo que eu dificulte as coisas para ele? Eu não ousaria. Eu apenas combinei de encontrá-lo aqui neste momento. Há algo que precisamos discutir. Muito bem, vocês dois continuem. Eu voltarei para dentro. Com isso, Uzumaki Mito se virou e voltou para dentro de casa. Sarutobi Hiruzen abaixou a cabeça ligeiramente. Diante de Uzumaki Mito, ele estava inteiramente no papel de um júnior. Além da conexão pessoal, ela também o viu crescer. Foi só depois que ela passou por ele e fechou a porta atrás de si que ele endireitou a postura, recuperando a dignidade de um Hokage. Aruto Saito, você trouxe? Perguntou Sarutobi Hiruzen. Bem aqui. Aruto Saito estendeu a mão por trás de seu manto negro e tirou vários pergaminhos. Suas roupas pareciam um pouco volumosas antes, pois estavam repletas dos 13 pergaminhos do clã Meiji. Presa Branca deu um passo à frente para receber os pergaminhos. Sarutobi Hiruzen lançou-lhe um olhar, e Presa Branca imediatamente se virou e saiu com eles. Venha comigo. Sarutobi Hiruzen se virou e caminhou em direção à saída do pátio. Aruto Saito o seguiu rapidamente. Tsunade, ainda segurando Kushina, prestou pouca atenção ao lugar para onde Sarutobi Hiruzen estava levando Aruto Saito. Ela tinha assuntos mais importantes para tratar. O motivo de ter ido para casa brevemente e depois retornado para cá era que ainda precisava da orientação de Uzumaki Mito. Seu Celuin ainda não estava totalmente estável e ainda estava em estágio inicial. Enquanto Sarutobi Hiruzen conduzia Aruto Saito para fora do pátio, Tsunade levou Kushina de volta para dentro de casa. Os shinobi da Anbu se espalharam e se esconderam pelo pátio, exceto por um Shinsuke, que seguiu silenciosamente atrás de Sarutobi Hiruzen e Aruto Saito. Hiruzen percebeu, mas não disse nada, afinal, Shinsuke era seu filho. Depois do pátio, eles caminharam para o norte por uma pequena trilha. Não muito longe, havia um grande lago. A margem do lago era um vasto espaço aberto. Sob o sol poente, uma luz dourada banhava a paisagem. A grama exuberante balançava suavemente ao vento, pintando um cenário pitoresco. Este é o lugar. Sarutobi Hiruzen parou e se virou. Pode usar toda a sua força. Não se contenha. O teste começou direto e direto. Sensei, não quero ofender. Aruto Saito desembainhou sua lâmina pesada da montanha com uma expressão séria. Sarutobi Hiruzen assentiu de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, sem fazer nenhum movimento para se preparar. No cenário tranquilo do lago e das montanhas, ele parecia se misturar perfeitamente à natureza. Aruto Saito, no entanto, entrou em modo de combate total. Seu foco se aguçou, os olhos se estreitaram enquanto ele mirava em Sarutobi Hiruzen, e então ele se moveu. Canalizando o chakra para as pernas, ele avançou com força intensificada, transformando-se em um borrão enquanto se aproximava. Sua lâmina brilhou como um relâmpago. Sarutobi Hiruzen recuou um pouco, girando o corpo o suficiente para escapar do ataque com facilidade. Aruto Saito girou e mudou de posição, desferindo um golpe horizontal, liberando uma lâmina de vento em espiral. Uma técnica de samurai. Sarutobi Hiruzen não ficou surpreso, ele sabia que Aruto Saito tinha a capacidade de replicar técnicas. Era natural que ele possuísse um conjunto de habilidades tão extenso e variado. Não muito longe dali, Shinsuke estava em um galho de árvore, completamente perplexo. Que diabos? Por que eles estavam brigando? Quão imprudente Aruto Saito teve que ser para desafiar Sarutobi Hiruzen desse jeito? Estrondo. O golpe de Aruto Saito errou novamente, a energia poderosa abrindo um sulco profundo no chão. Sarutobi Hiruzen desviou sem esforço, ainda em pé, calmamente com as mãos atrás das costas. Aruto Saito desferia golpe após golpe. Sarutobi Hiruzen se movia como uma folha à deriva em uma tempestade, sempre à beira de ser atingido, mas nunca em perigo. Seus reflexos eram a léguas de distância. O que pareciam ser os ataques mais rápidos de Aruto Saito pareciam em câmera lenta para Sarutobi Hiruzen. Por que usar uma espada? Perguntou Sarutobi Hiruzen de repente. Você não é especialista em taijutsu. Seu conhecimento da lâmina ainda é superficial. Seus golpes são fortes, mas sem variação. Você é um shinobi. Onde está seu ninjutsu? Sensei, você não está bloqueando nem contra-atacando, apenas desviando. Se eu usar ninjutsu, posso te machucar, respondeu Aruto Saito presunçoso. Confiança é bom, mas você está sendo arrogante agora.
Sarutobi Hiruzen deu um sorriso irônico. Você quer passar neste teste ou não? Então, não quero ofender ninguém. Aruto Saito rapidamente fez sinais de mão no ar. Liberação de relâmpagos, pseudo-escuridão, estrondo. Capítulo 205. A habilidade Liberação de Relâmpago, pseudo-escuridão de Aruto Saito vinha da absorção de cartas de habilidade. Embora sua velocidade de selo de mão fosse fixa, era extremamente rápida, e o poder de seu relâmpago era muito maior do que o de um usuário médio de pseudo-escuridão. Até Hiruzen Sarutobi ficou um tanto surpreso com isso. No entanto, tal ataque ainda não o atingiria. Sem sequer formar um selo visível, ele simplesmente levou a mão à boca e exalou uma chama como uma flecha. Embora o poder do fogo não fosse imenso, colidiu diretamente com o ataque pseudo-escuridão, dispersando-o com o impacto. Devido à natureza de suas propriedades, a técnica pseudo-escuridão foi ativada e explodiu instantaneamente. Sarutobi aproveitou a oportunidade para recuar rapidamente com o relâmpago, esquivando-se completamente do ataque com outro lampejo. A velocidade de ataque direto da pseudo-escuridão era mais rápida, mas, uma vez detonado, a velocidade de reação diminuía consideravelmente. Esse era o propósito por trás da técnica de fogo de Sarutobi, ganhar tempo suficiente para esquivar com mais facilidade. 5 kunai dispararam em direção a Sarutobi, cortando o ar com assobios agudos. Logo após arremessá-las, Aruto Saito avançou agressivamente. Sarutobi cintilava continuamente, desviando de todas as kunai. Quando Aruto se aproximou, ele brandiu sua lâmina novamente. Vários golpes atravessaram o ar vazio. Aruto aproveitou a oportunidade, embainhou a espada e formou novamente os selos de mão. Liberação de fogo, bola de chamas. Estrondo. Uma enorme bola de fogo explodiu em direção a Sarutobi. Naquele momento, ele estava muito perto de Aruto. Embora a bola de fogo não o tenha atingido diretamente, sua explosão criou um mar de chamas que se espalhou por dezenas de metros. Surpreendentemente, Sarutobi não recuou, mas avançou, passando por Aruto e caindo atrás dele, evitando completamente o impacto das chamas. Aruto se virou rapidamente, atirando várias kunai que brilhavam como estrelas cintilantes. Em uma árvore próxima, Shinjo observava a batalha com uma expressão estranha. Ele já havia compreendido a situação depois de ouvir a palavra-chave avaliação, mas algo ainda parecia estranho. A diferença de poder entre Aruto e Sarutobi era simplesmente enorme. Independentemente de Aruto ser um pouco mais forte ou mais fraco, o resultado permanecia o mesmo, ele nem conseguia tocar em Sarutobi. Então, qual era o sentido dessa avaliação? Não havia como Aruto vencer. Qual era o critério de avaliação? No entanto, Aruto se gabou de ter medo de ferir Sarutobi. Shinjo não sabia se ria baixinho ou em voz alta. Que superestimação de si mesmo. 3 figuras apareceram de repente perto das árvores. Era Mito Uzumaki, junto com Tsunade e Kushina Uzumaki. Os 3 tinham vindo para controlar a comoção. Tsunade ficou chocada ao ver Aruto lutando contra Sarutobi. O que está acontecendo? Shinjo. Ela olhou para ele. O que está acontecendo? Shinjo saltou da árvore e balançou a cabeça. Só sei que é uma avaliação. Não tenho certeza dos detalhes. Na pradaria à beira do lago, Aruto continuou seu ataque implacável a Sarutobi, combinando combate corpo a corpo com ataques à distância. Embora parecesse que ele se baseava principalmente em sua espada, na realidade, seus golpes de curta distância eram apenas preparativos para seus ataques de ninjutsu. Liberação de vento, grande avanço. Aruto soprou uma forte rajada de vento. Liberação de terra, muro de pedras. Sarutobi formou selos instantaneamente, e um muro de pedra se ergueu do chão, bloqueando o ataque de vento. Ele finalmente recorreu ao uso de ninjutsu para se defender, algo inevitável, já que muitos jutsus tinham grandes áreas de efeito e não podiam ser evitados apenas com esquiva. Na verdade, se Sarutobi contra-atacasse, Aruto nem teria chance de usar seu ninjutsu. No entanto, dada sua força, se ele revidasse, seria pura intimidação, tornando a avaliação sem sentido. O objetivo de Sarutobi era avaliar todas as capacidades de Aruto, não derrotá-lo completamente. Na orla da floresta, Mito Uzumaki observou por um tempo antes de comentar calmamente. Este jovem é muito bom. Na idade dele, dominar tantos ninjutsus e usá-los com proficiência é raro. Suas habilidades de combate precisam ser aprimoradas, mas ele é excepcional. Avó, o mestre está suprimindo sua força? Tsunade perguntou hesitante. Mito assentiu. Sim, ele está apenas se defendendo, usando apenas 10% da sua força. Ele até diminuiu o ritmo das reações. Caso contrário, este jovem não teria a menor chance. Nesse momento, Presa Branca apareceu ao lado deles como vento, cumprimentando Mito respeitosamente antes de olhar para a batalha. Ei, irmão, o que está acontecendo? Tsunade cutucou Presa Branca. Olhando ao redor e não vendo ninguém de fora, Presa Branca respondeu. O Okage quer que Aruto se junte a Anbu, mas Aruto quer ir diretamente para a unidade de assassinatos. A unidade de assassinato? Tsunade ficou atordoada antes de exclamar. Aquele pirralho tem um desejo de morte. O que há de tão especial na unidade de assassinato? Ela entendia exatamente o que significava ser uma assassina. A unidade tinha uma taxa de mortalidade extremamente alta e era conhecida como Esquadrão da Morte. Era uma divisão onde um passo podia levar à glória, mas outro podia significar morte instantânea. Se alguém acumulasse méritos na unidade de assassinatos, seria promovido rapidamente, mas a probabilidade de morrer em uma missão também era imensa. Ele só tem 12 anos e já quer se juntar à unidade de assassinato? Mito Uzumaki franziu a testa. Se for esse o caso, com base no seu desempenho atual, ele não é qualificado. Mito tinha um julgamento aguçado. Se ela dizia que Aruto não estava pronto, então ele não estava. No entanto, ela não sabia que Aruto estava se segurando. Ele não podia usar sua Kekkei Genkai ou certos jutsus poderosos de Rankia devido ao alto consumo de chakra.
Usá-los aqui exporia sua capacidade de repor chakra, deixando Sarutobi desconfiado. Em outras palavras, Naruto não poderia usar seus trunfos nesta batalha. É melhor que ele não possa se juntar a nós. Ele é jovem demais para desperdiçar a vida. As palavras de Tsunade eram ásperas, mas ela estava genuinamente preocupada com Naruto. Presa Branca olhou para Tsunade com uma expressão significativa. Tsunade imediatamente olhou feio para ele, suas orelhas ficando levemente vermelhas. Poucas horas antes, Presa Branca havia se deparado com um momento bastante íntimo entre Naruto e Tsunade. Agora, aos seus olhos, o relacionamento deles parecia complicado. Isso é terrível. Absolutamente terrível. Sarutobi falou de repente, desviando dos ataques ferozes de Naruto. Você pode conhecer muitos ninjutsus, mas sua aplicação é rudimentar. Não há estratégia no seu estilo de combate. Naruto permaneceu em silêncio, formando selos rapidamente. Uma névoa espessa de repente tomou conta da área. A densa neblina obscurecia a visão de todos, embora as habilidades sensoriais de Sarutobi minimizassem seu efeito sobre ele. Naruto atacou novamente, avançando em direção a Sarutobi. Pouco antes de alcançá-lo, bateu palmas, fazendo com que uma névoa de sangue irrompesse de seu corpo. Técnica secreta, clone de sangue. 2 clones carmesins apareceram ao lado dele. A enorme perda de sangue fez o rosto de Naruto empalidecer. As 3 figuras ativaram simultaneamente sua técnica de movimento samurai, cercando Sarutobi em uma formação triangular e desferindo uma rajada de golpes de lâmina. Sarutobi finalmente sacou uma arma, uma única kunai na mão esquerda. Seus movimentos eram rápidos como um raio, bloqueando habilmente as 3 lâminas apenas com a kunai. A névoa densa girava. De repente, o corpo real de Naruto brilhou com uma intenção afiada antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça branca, substituído por um tronco. Ele havia usado um jutsu de substituição para escapar. Ao mesmo tempo, o chakra dos 2 clones de sangue explodiu descontroladamente. A expressão de Sarutobi mudou. Técnica secreta, explosão de sangue. Bum, bum. Explosões irromperam quando ambos os clones de sangue se autodestruíram com técnicas proibidas, destruindo instantaneamente a névoa em um inferno de fogo. A onda de choque resultante se espalhou por 100 metros em todas as direções. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Essa foi a única maneira que Naruto Saito conseguiu pensar para usar a técnica proibida, explosão de queimadura de sangue, sem desperdiçar esse jutsu proibido de classificação S. Usando um clone para ativar um jutsu proibido de nível S, Naruto estimou que nem mesmo um clone das sombras seria capaz de fazê-lo. Embora clones das sombras possam usar ninjutsu, eles são muito frágeis e provavelmente não suportariam as violentas flutuações de chakra antes que a explosão da queimadura de sangue fosse totalmente desencadeada. No entanto, os clones de sangue eram diferentes. Eram mais sólidos que os clones de sombra, reforçados com o próprio sangue do usuário, o que os tornava mais duráveis e menos propensos à destruição. Dito isso, usar um clone para autodetonação não seria tão poderoso quanto se o corpo original a realizasse. O poder da explosão era determinado pela quantidade de chakra utilizada. Portanto, mesmo com 2 clones de sangue se autodestruindo, o poder total da explosão de queimadura de sangue não seria demonstrado. Mas ainda assim seria assustador, principalmente com Hiruzen Sarutobi tão perto. Afinal, esse era um jutsu proibido de nível S, não, 2 jutsus proibidos de nível S detonando ao mesmo tempo. A explosão ensurdecedora abalou os céus. Chamas e ondas de choque pareciam rasgar o espaço e o tempo. Tudo aconteceu muito rápido. Hiruzen Sarutobi não esperava que Naruto desferisse um golpe tão devastador, assim como Tsunade e os outros. O raio de alcance da explosão já os havia atingido. Ataque Sakumo reagiu mais rápido. Ele estava prestes a agarrar Uzumaki Mito e recuar. Os outros? Ele não tinha tempo para se preocupar com eles. Uzumaki Mito era mais importante do que qualquer um. No momento em que estava prestes a se mover, viu Uzumaki Mito levantar a mão, cortando a palma direita com a esquerda. Ao estender a mão esquerda para frente, gotas de sangue se espalharam pelo ar. Uma aura sinistra irrompeu de seu corpo, e da manga de seu braço estendido, várias correntes de selamento dispararam. Essas correntes perfuraram as gotas de sangue que caíam. Tudo parecia complexo, mas aconteceu em poucos instantes. Zumbido. À medida que as chamas e as ondas de choque se aproximavam, o sangue espalhado escureceu ao entrar em contato com as correntes de selamento. Então, como luz em expansão, transformou-se em orbes negras como breu, espalhando-se em uma enorme rede negra. A rede expandiu-se por mais de 30 metros de diâmetro, formando uma barreira maciça à frente de todos. Defesa de selamento. Bum, bum. A onda de choque atingiu a rede negra, mas foi completamente bloqueada. Como este não era o epicentro da explosão, a onda de choque enfraquecida não foi forte o suficiente para abalar a defesa de selamento de Uzumaki Mito. Era como se 2 mundos tivessem se separado. Atrás da rede negra, nenhuma rajada de vento era sentida, enquanto à sua frente, a explosão rugia e as correntes de ar corriam soltas. Naruto já havia saído do alcance da explosão, parando perto da beira do lago. Ele olhou na direção de Uzumaki Mito, ligeiramente surpreso. Ele sabia que a autodestruição dos clones de sangue os alcançaria, mas também tinha certeza de que não seria um problema. Ataque Sakumo e Tsunade estavam presentes, não havia como a força residual da explosão os atingir. O que ele não esperava era que Uzumaki Mito tomasse uma atitude. Naruto desviou o olhar para o centro da explosão, pensando, não tem como você sair ileso disso. Ele estava tomado pela malícia, Hiruzen Sarutobi o havia subestimado, e embora eliminá-lo de uma vez fosse impossível, feri-lo certamente era possível. À medida que as chamas atingiam o pico, recuavam rapidamente.
As ondas de choque diminuíam, o espaço se estabilizava, mas a zona da explosão ainda estava repleta de espessas nuvens de poeira. Silêncio. Os olhos de todos estavam fixos na poeira que se abaixava. Com exceção de Uzumaki Kushina, cujo rosto estava tenso de preocupação, os demais permaneciam calmos, incluindo o filho de Hiruzen Sarutobi, Sarutobi Shinsuke. Ele conhecia o pai muito bem. Se uma única explosão surpresa pudesse eliminar Hiruzen Sarutobi, então os homens-bomba inimigos o teriam eliminado há muito tempo. Isso era impossível. A poeira se dispersou gradualmente. Uma enorme cratera surgiu à vista com mais de 20 metros de diâmetro e pelo menos 3 metros de profundidade, criada pelas duas explosões. Nenhum sinal de Hiruzen Sarutobi. Rachadura. Rachadura. De repente o chão se abriu e rachaduras se espalharam. Estrondo. No centro da cratera, a terra se abriu, pedras se espalharam enquanto uma figura emergia do subsolo, pousando graciosamente na borda da cratera. Era, claro, Hiruzen Sarutobi. Apesar de tudo, ele ainda exalava uma aura imponente, majestosa, serena e autoritária. Contudo, parecia um tanto abatido. Seu rosto estava coberto de fuligem, metade de sua capa havia sido queimada e suas vestes estavam esfarrapadas com vários cortes. Mas mais importante, ele estava ferido. Sua mão direita estava toda ensanguentada, com a carne dilacerada e sangue escorrendo das pontas dos dedos. Ai, professor! Meu Deus, o que aconteceu? Você está ferido? É sério. Precisa que seu querido aluno cure? Haruto correu até Hiruzen Sarutobi, seu tom exagerado repleto de falsa preocupação. Internamente ele estava emocionado, bem feito para Hiruzen por subestimá-lo e zombar dele antes. Hiruzen, no entanto, não disse nada. Em vez disso, estendeu a mão esquerda e agarrou o pulso de Haruto. Instantaneamente, Haruto sentiu o chakra de Hiruzen invadindo seus meridianos. Haruto estava, é claro, ferido, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue após usar o jutsu proibido. Hiruzen estava verificando os efeitos da técnica proibida no corpo de Haruto. Embora não soubesse exatamente quais dois jutsus Haruto havia usado, percebeu que eram técnicas proibidas. Caso contrário, não teriam sido tão extremas e sinistras. Uzumaki Mito, Tsunade e os outros também se aproximaram. Sem dizer uma palavra, Tsunade imediatamente começou a curar os ferimentos de Hiruzen. Por que você está tão presunçoso, garoto? Repreendeu Uzumaki Mito. Hiruzen estava apenas se defendendo e usou apenas uma fração da sua força. Enquanto isso, você teve que recorrer a jutsus proibidos, e mesmo assim acabou se machucando. Lady Mito, suas palavras são sábias, respondeu Haruto rapidamente e obediente. Ele não tinha intenção de discutir. Uzumaki Mito não era alguém que ele queria provocar. Hiruzen soltou o pulso de Haruto sem mais comentários. Ele havia confirmado que Haruto estava apenas sofrendo de grave perda de sangue, sem ferimentos que ameaçassem sua vida. Alguns dias de descanso seriam suficientes para a recuperação. Onde você aprendeu essas duas técnicas? Hiruzen perguntou sério. A Terra da Chuva, respondeu Haruto brevemente. Quanto menos ele dissesse, melhor. Se Hiruzen insistisse mais, ele teria que inventar uma história. Hiruzen já sabia que Haruto tinha a habilidade de copiar técnicas. Embora a ideia de copiar jutsus proibidos fosse alarmante, Hiruzen não sabia se a explosão de queimadura de sangue era de nível S ou A. Se fosse de nível A, ainda seria compreensível. Hiruzen decidiu não investigar mais. Ele só queria saber de onde essas técnicas tinham vindo. Como Haruto as aprenderá era o que menos importava. Afinal, os gênios sempre quebram as regras. Hiruzen olhou ao redor antes de se virar para Uzumaki Mito. Lady Mito, talvez você precise se mudar. A explosão foi muito alta e o terreno foi alterado. Há o risco de espiões inimigos detectarem sua presença. Tudo bem, faça os preparativos, Uzumaki Mito assentiu. Naquele momento, uma rajada repentina de vento passou ao lado deles, e uma figura apareceu do nada. Era o enigmático Danzo Shimura. Ele sentiu a explosão a quilômetros de distância e correu de sua base da organização da raiz nas montanhas arborizadas. Ao ver o estado de Hiruzen, Danzo ficou atordoado. Esquecendo-se de cumprimentar Uzumaki Mito, ele exclamou, Hiruzen, quem te machucou? Apenas um pequeno acidente, Hiruzen respondeu indiferentemente. Danzo ainda parecia em dúvida, mas se acalmou quando viu que todos os outros estavam à vontade. Então, Haruto Saito, ouça meu comando. Hiruzen declarou de repente em tom firme, falando como Hokage. Sim, senhor. Haruto respondeu. A partir deste momento, continuou Hiruzen, você é oficialmente um membro da Anbu, designado para o esquadrão de assassinatos da primeira divisão. Sim, senhor. Haruto aceitou a ordem, secretamente encantado. Estava feito. Danzo, parado ali perto, estreitou os olhos. Seu olhar para Haruto assumiu uma feição diferente. Ah, e mais uma coisa, acrescentou Hiruzen. O que foi? Haruto olhou para ele. Capítulo 207. Depois de se juntar a Anbu, você não poderá realizar missões de assassinato sozinho imediatamente, afirmou Sarutobi Hiruzen com firmeza. A Anbu realizará um treinamento especial para você. Este treinamento não é uma avaliação. Você deve completar um número suficiente de missões de treinamento antes de ganhar o direito de realizar missões solo. O tom de Sarutobi Hiruzen não deixou espaço para negociação. Haruto Saito só conseguiu acenar com a cabeça em reconhecimento. Parecia que essa era a regra da Anbu, não uma restrição imposta somente a ele. Presa Branca, leve-o para a base da Anbu para registro, instruiu Sarutobi Hiruzen. Sim. Presa Branca aceitou a ordem e levou Haruto Saito embora.
O sol poente lançava um brilho dourado sobre a densa floresta. A luz fraca filtrava-se através das copas das árvores, criando manchas dispersas de iluminação no chão. Presa Branca conduziu Aruto Saito para frente, mas dessa vez não havia necessidade de vendá-lo. Eles caminharam pela floresta por um longo tempo, percorrendo um caminho sinuoso. Presa Branca evitou deliberadamente certas áreas e explicou a Aruto Saito que a floresta atrás da vila de Konoha estava cheia de armadilhas e mecanismos. Embora parecesse que qualquer direção era transitável, rotas específicas precisavam ser seguidas para evitar o acionamento de armadilhas mortais. Depois de cerca de 20 minutos, eles chegaram a uma parte da floresta onde árvores antigas e imponentes, cada uma com mais de 100 metros de altura, estavam densamente aglomeradas. A cobertura vegetal era tão espessa que o solo da floresta estava envolto em quase escuridão. Presa Branca conduziu Aruto Saito adiante por mais 1 quilômetro antes de finalmente parar. Diante deles, erguia-se uma árvore enorme, com mais de 7 metros de diâmetro. Parecia idêntica às outras árvores enormes da floresta, mesma espécie, altura semelhante e sem marcas visíveis. Siga-me, disse Presa Branca antes de saltar repentinamente 5 ou 6 metros no ar e se lançar em direção à árvore. No momento em que o corpo de Presa Branca tocou a casca áspera da árvore, ela ondulou como água, mas não resistiu à sua penetração. Ele desapareceu na árvore como se ela o tivesse engolido por inteiro. Aruto Saito hesitou brevemente antes de perceber. Era uma barreira. Uma barreira de genjutsu escondia uma entrada dentro do tronco da árvore. De fora não havia nenhuma anomalia visível. Mesmo com a percepção aguçada de Aruto Saito, ele não notara nada de errado. Era uma ilusão incrivelmente bem elaborada. Imitando as ações de Presa Branca, Aruto Saito pulou 5 ou 6 metros e caiu em direção à árvore. No momento em que atravessou a barreira do genjutsu, a escuridão o envolveu. Ele sentiu que descia rapidamente. Claramente, o interior da árvore havia sido escavado, formando uma passagem que levava ao subsolo. 3 segundos depois, Aruto Saito pousou em solo firme, agora dentro de um túnel. Presa Branca estava ao lado dele. Aruto Saito olhou para cima e viu uma névoa escura girando acima, obscurecendo a entrada. Esta é a maneira mais simples de entrar e sair, explicou Presa Branca enquanto se aprofundava no túnel. Você também pode usar selos de mão para detectar a entrada e a saída da base Anbu. Após seu registro, lhe ensinarei os selos necessários para acesso. Eles atravessaram a passagem e entraram em uma enorme caverna subterrânea, um vasto salão subterrâneo. Vários túneis saíam dessa câmara, 7 no total, além da entrada. Este é o salão central, explicou Presa Branca enquanto conduzia Aruto Saito. Estes túneis levam a diferentes seções: a divisão de logística, a divisão médica, a divisão de pesquisa, a masmorra, o salão de atividades, o setor administrativo e o centro de inteligência. Os membros da Anbu em prontidão geralmente ficam no salão de atividades, que se conecta aos alojamentos, campos de treinamento e refeitório. Vocês estarão livres para explorar mais tarde. Presa Branca então conduziu Aruto Saito pelo corredor até o setor administrativo da base Anbu. Base Anbu de Konoha, escritório administrativo. A porta se abriu de repente quando Presa Branca e Aruto Saito entraram no escritório. O espaço era uma pequena caverna iluminada por lamparinas a óleo. Armários de arquivo ladeavam as paredes de pedra e no centro, havia uma longa mesa atrás da qual estava sentado um agente da Anbu usando uma máscara. Aruto Saito olhou os detalhes do agente. Nome, Gilkin Yamanaka Tama. Classificação, ninja administrativo do Esquadrão Especial de Assassinato e Tático de Konoha, membro do time 6 da Anbu. Reputação, 3.978 pontos. Relacionamento, neutro. Capitão. Yamanaka Tama imediatamente se levantou e cumprimentou Presa Branca com respeito. Aruto Saito ficou ligeiramente surpreso. Era uma voz feminina, com um tom jovem, mas Aruto Saito não pôde deixar de olhar para a figura dela, murmurando internamente. Uma princesa completamente sem graça. Entregue-me o pergaminho. Registre-o como membro da Anbu, ordenou Presa Branca. Sim. Yamanaka Tama respondeu secamente. Ela rapidamente pegou um pergaminho do armário atrás dela e o abriu sobre a mesa. O pergaminho vermelho escuro exibia padrões intrincados, sugerindo sua natureza extraordinária. Presa Branca pegou um pincel e começou a escrever. Registrou o nome, a idade, a patente e as principais experiências de Aruto Saito. No meio do caminho, fez uma pausa e se virou para a porta. Invoque Kirishi. Sim. Veio uma resposta de fora. Presa Branca continuou escrevendo. Ao atingir o nível de força de Aruto Saito, hesitou em marcá-lo como um Chunin. Sabia que a força de Aruto Saito era pelo menos igual à de um Chunin, mas não à de um Chunin de elite. Assim, optou pela classificação padrão. Normalmente, os capitães não cuidavam pessoalmente do registro, mas Aruto Saito era um caso especial. Como discípulo direto do Hokage, e já que Presa Branca havia observado pessoalmente sua avaliação, era apropriado que ele cuidasse da papelada. Qual codinome você quer? Presa Branca perguntou de repente, olhando para Aruto Saito. Grande sábio? Mestre celestial? Talvez. Imperador de Jade? Presa Negra? Monstro também, Aruto Saito refletiu lutando para decidir. Na verdade, um codinome não importava, não havia bem ou mal. Até mesmo um codinome ridículo poderia se tornar assustador se seu portador fosse forte o suficiente. Tanto faz. Escreva qualquer coisa, e eu usarei, ele deu de ombros, olhando ao redor do escritório. Presa Branca pensou por um momento, olhou para o rosto de Aruto Saito e escreveu. Codinome, Akame, olhos vermelhos. Deste dia em diante, Aruto Saito é designado para a Unidade Tática Especial de Assassinato, Equipe 1, sob a aprovação direta do terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. Yamanaka Tama, que observava em silêncio, ficou subitamente chocada. Seu olhar se voltou para Aruto Saito. Ela sabia da existência dele. Não era surpresa que um discípulo direto do Hokage estivesse se juntando a Anbu.
Mas se juntar à unidade de assassinatos imediatamente? Está feito. Coloque seu sangue no pergaminho, disse Presa Branca. Ah, certo, respondeu Haruto Saito, furando o dedo e deixando uma gota de sangue cair no pergaminho. O pergaminho foi ativado imediatamente, brilhando em vermelho escuro. Os padrões nele pareciam se contorcer como tinta viva, transformando-se em marcas pretas de selamento. Espera aí, Akame? Que tipo de nome é esse? Por que você está me dando um codinome de menina? Exclamou Haruto Saito ao perceber. Como assim, nome de menina? Presa Branca franziu a testa. Ah! Haruto Saito rapidamente percebeu seu erro. Akame era o nome de uma protagonista feminina famosa do anime de sua vida passada, mas neste mundo, não era inerentemente feminino. O brilho do pergaminho desapareceu, e o texto desapareceu, selado dentro do pergaminho e não mais visível. Presa Branca enrolou o pergaminho e olhou para Haruto Saito. Inscrição concluída. Parabéns, Akame. De agora em diante, você é oficialmente um ninja da Anbu. Posso mudar meu codinome? O rosto de Haruto Saito se contraiu. Não, respondeu Presa Branca categoricamente. A porta se abriu com um rangido, e um ninja alto e de aparência misteriosa entrou. Ele se curvou. Capitão, você me chamou? Sim, ele está com você agora. Presa Branca gesticulou em direção a Haruto Saito antes de apresentá-lo. Este é o capitão da equipe 1, o líder do esquadrão de assassinato. Codinome, Kirishi. Haruto Saito olhou para o ninja imponente. Nome, Kirishi Shimura FG. Classificação, capitão da Unidade Tática Especial de Assassinato de Konoha, equipe 1 reputação, 18.819. Pontos relacionamento, hostil. Capítulo 208. Ao ver as informações de identidade de Kirishi diante de seus olhos, Haruto Saito ficou chocado. Por que é malicioso? Haruto não conseguia entender. Nunca havia interagido com Kirishi antes, não tinha nenhuma conexão com ele e nunca tivera qualquer conflito com o clã Shimura. Então, por que aquele homem, cujo nome verdadeiro era Shimura FG, demonstrava hostilidade em relação a ele? Haruto teve a sensação de uma ovelha entrando na toca de um tigre. Kirishi não era apenas o líder do primeiro esquadrão, mas também o chefe da unidade de assassinatos. Enquanto isso, Haruto acabará de se tornar um novo recruta na mesma unidade. Em outras palavras, Kirishi era seu superior direto. Por que diabos esse cara era hostil com ele? Senhor Kirishi, aguardo sua orientação, disse Haruto, mantendo a expressão neutra. Milímetro. Kirishi respondeu com um leve som nasal. Haruto não conseguiu detectar nenhuma emoção negativa nos olhos de Kirishi. Embora sua resposta tenha sido fria, além dos dados que indicavam hostilidade, Haruto não conseguiu sentir nenhuma malícia nele. Foi muito estranho. Daqui a pouco, você irá com Kirishi. Como você acabou de se juntar a Anbu, precisa passar por um treinamento especial. Não receberá nenhuma missão em curto prazo, informou Presa Branca a Haruto. Akame, espero que você tenha um bom desempenho e não decepcione o Hokage. Haruto realmente não gostava do codinome Akame, mas não teve escolha a não ser aceitá-lo. Akame, esse é o codinome dele? Kirishi perguntou. Sim. Presa Branca assentiu e olhou para os olhos de Haruto. Seus olhos são bem distintos. Se você tentar escondê-los, pode acabar criando uma característica mais perceptível. Pense em uma maneira de se adaptar. Haruto tinha olhos heterocromáticos. Um era normal, enquanto o outro era vermelho. De repente ele entendeu por que Presa Branca lhe deu o codinome Akame. Era por causa de seus olhos. Vermelho, também conhecido como. Enquanto conversavam, Jilkin, atrás da mesa do escritório, já havia retirado um conjunto completo de equipamentos de um armário, incluindo máscara, cinto, túnica preta e capa. Quanto às outras roupas, Haruto precisaria prepará-las ele mesmo. Os três saíram juntos do escritório e seguiram em direção ao salão central. Notificarei a equipe de pesquisa para que façam seu token de identidade. Ele será entregue a vocês amanhã, continuou Presa Branca. Além disso, lembrem-se de que o token de identidade só pode ser usado dentro de Konoha. Ele serve para verificar sua identidade em situações especiais. Fora da vila, haverá outras maneiras de comprovar sua identidade. Vocês não têm permissão para portar o token para fora. Quanto ao treinamento especial, já está tarde hoje. Começa amanhã de manhã, então irei te encontrar. Haruto assentiu repetidamente enquanto segurava o manto, a máscara e outros equipamentos em seus braços. Ao chegarem ao salão central, os três se separaram. Presa Branca entrou na passagem que levava à unidade de pesquisa, enquanto Kirishi guiava Haruto em direção ao salão de treinamento. Depois de caminhar por um longo corredor subterrâneo mal iluminado, o espaço de repente se abriu, revelando uma atmosfera barulhenta. Era uma vasta caverna subterrânea, muito maior que o salão central, brilhantemente iluminada. A área era dividida em diferentes zonas, uma área de descanso, um campo de treino, uma área de treinamento com armas e um local de reunião. Cerca de 50 a 60 membros da Anbu estavam espalhados, alguns descansando em sofás na área de descanso, conversando, outros se engajando em combate no campo de treino, e alguns testando sua força na área de treinamento com armas. Foi animado. Um detalhe crucial se destacou. Muitos membros da Anbu aqui não estavam usando máscaras. Como este era um espaço interno onde todos se conheciam, não havia necessidade de esconder suas identidades. O que ele está fazendo aqui? Haruto Saito. Ele se juntou a Anbu? Ele deve ter feito isso, caso contrário não estaria aqui. Muitas pessoas notaram Haruto, o que deu início a uma onda de discussão. Ao entrar no salão de treinamento, Kirishi também tirou a máscara. Parecia ter uns 35 ou 36 anos, forte e no auge da vida. Sua aparência era comum, com uma leve cicatriz abaixo dos lábios. Combinado com sua alta estatura, ele tinha uma presença bastante intimidadora. Palmas, palmas. Kirishi bateu palmas, chamando a atenção de todos antes de falar. Escutem, temos um novato. Haruto Saito. Não preciso apresentar o passado dele. Todos vocês sabem quem ele é.
O codinome dele é Akami, então não se enganem. Então, ele se virou para Naruto e disse, na Anbu, nós só usamos codinomes para nos dirigirmos uns aos outros. Entendeu? Sim. Naruto assentiu. Vamos. Kirishi gesticulou e assumiu a liderança. Ao redor do corredor, havia várias passagens que levavam a diferentes áreas. Kirishi o guiava em direção aos aposentos. Então Naruto Saito realmente se juntou a Anbu. Akami en. Aposto que o Hokage quer submetê-lo a um treinamento rigoroso. Por que o Lord Kirishi o está guiando? Isso significa, de jeito nenhum, ele vai se juntar diretamente à unidade de assassinato? Os membros da Anbu cochichavam entre si, com a curiosidade à flor da pele. Embora geralmente mantivessem uma postura fria e sem emoção, essa não era sua verdadeira natureza. Não eram máquinas de eliminar irracionais, todos tinham dupla identidade, e as personalidades que demonstravam na vila eram seus verdadeiros eus. Entrando em outro corredor, eles deram algumas voltas, passando por 2 seções transversais antes de finalmente chegarem a um corredor com câmaras de pedra cuidadosamente dispostas. Quarto 121 pertencia a um ex-membro que morreu em uma missão na Terra da Água há 3 meses. Está vago agora, disse Kirishi, apontando para frente, mas sem prosseguir. Entendido. Naruto assentiu, carregando seus pertences enquanto caminhava em direção ao quarto. Kirishi não disse mais nada e simplesmente se virou para sair. Naruto olhou para Kirishi que se afastava, com a mente repleta de ainda mais perguntas. Por que esse sujeito era hostil com ele? Não havia sinais visíveis de más intenções. Kirishi era frio com todos, até mesmo no salão de treinamento. Ao chegar ao quarto 121, Naruto olhou ao redor antes de abrir a porta. Ela não estava trancada. O quarto era pequeno, mas equipado com mesa, cadeira e cama. Ao entrar, Naruto notou um pergaminho sobre a mesa. Desenrolou e viu que continha o código de conduta da Anbu. Até altas horas da noite, o quarto 121 estava fracamente iluminado pela luz de velas. Naruto sentou-se na beira da cama, ainda lendo o código de conduta da Anbu. Não era um guia sobre missões, mas um conjunto de padrões de comportamento para os membros da Anbu. Nele, eram descritas regras como tratar os colegas apenas pelos codinomes dentro da base, áreas restritas e irrestritas e procedimentos que exigiam aprovação superior. Havia muitas regras. Naruto não gostava deles, mas felizmente, como membro da unidade de assassinos, não era obrigado a permanecer na base da Anbu. Podia viver do lado de fora, aceitar missões quando designado e circular livremente sem estar sujeito a esses regulamentos. Toque, toque. Uma batida repentina na porta. Naruto olhou para cima antes de se levantar para abri-la. Do lado de fora estava Yamanaka Kione, também conhecido como capitão do 2º Esquadrão Kishi. Senhor Kishi, o senhor está aqui para me parabenizar? Naruto perguntou meio brincando. Terão está esperando por você, disse Kishi friamente. Ah, Naruto entendeu imediatamente. Ele precisava lidar com Terão. Vamos. Naruto saiu e fechou a porta atrás de si. Os dois caminharam em direção à prisão subterrânea. Da última vez que Naruto encontrou Terão, seus olhos estavam cobertos. Agora, como membro da Anbu, ele não precisava mais daquela restrição. A propósito, Lord Kishi, posso lhe perguntar uma coisa? Naruto falou de repente. Vá em frente, respondeu Kishi secamente. Por que o Lord Kirishi é tão frio comigo? Perguntou Naruto, fingindo estar confuso. Na verdade, ele sabia que a frieza por si só não era um problema, mas a hostilidade de Kirishi era inexplicável. Quer dizer, mal nos conhecemos, mas ele age como se não gostasse de mim. Kishi olhou para Naruto, hesitou brevemente e então disse, ele já foi um ninja da raiz. Ele tem uma formação e um histórico de missões especiais, ele é frio com todos. Raiz? Naruto congelou, então arregalou os olhos ao perceber. Droga, agora ele entendeu, Kirishi era um dos homens do Danzo. Capítulo 209. Kirishi já foi um ninja da raiz. Isso significava que ele já esteve sob o comando de Danzo. Na verdade, seu nome verdadeiro era Shimura Kazeiro, um membro do clã Shimura. Danzo também era do clã Shimura, mas, ao contrário de Kazeiro, não usava o nome do clã como sobrenome, assim como Tsunade não usava Senju como seu. Isso não significava que Danzo tivesse rompido completamente os laços com o clã Shimura. Em outras palavras, Kirishi não foi apenas um subordinado de Danzo, ele também era um membro de seu clã. Então sua hostilidade em relação a Naruto Saito provavelmente estava enraizada na influência de Danzo. Mas isso levantou uma questão anterior. De onde veio a hostilidade de Danzo? Naruto havia descoberto as coisas, mas isso só o deixou frustrado. Era como se tivesse sido jogado naquela enrascada do nada. Inexplicavelmente, ele havia se tornado alvo da hostilidade de um dos conselheiros do Hokage e até hoje, não entendia o porquê. Naruto de repente expressou sua confusão. Ninjas da raiz podem se juntar a Anbu? A raiz sempre fez parte da Anbu. O que você quer dizer com juntar-se? Kishi lançou-lhe um olhar estranho. Tá. Naruto não sabia bem como dizer isso. Ele estava pensando em como a Raiz era uma organização liderada independentemente por Danzo, onde todos os membros eram absolutamente leais a ele, tanto que nem mesmo o Hokage tinha autoridade sobre eles. Essencialmente, todos os ninjas da Raiz eram seguidores de confiança de Danzo. Diante disso, por que o Hokage permitiria que os subordinados de Danzo se juntassem à sua força direta? Danzo sempre foi ambicioso em relação ao posto de Hokage. Isso ficou evidente diversas vezes na história original. Não havia como Hiruzen Sarutobi não saber disso. Embora a Raiz seja relativamente independente agora, ela sempre fez parte da Anbu, continuou Kishi.
Quando Lord Danzo fundou a raiz, sua intenção original era treinar forças de reserva para Anbu. O significado da raiz é a origem, a fonte. Era para ser a base da força da Anbu. É por isso que a raiz também era conhecida como divisão de treinamento da Anbu. Foi somente nos últimos anos que a raiz se tornou totalmente independente. Mas mesmo agora, ocasionalmente, alguns ninjas da raiz são transferidos para as forças Anbu diretas do Hokage. O Capitão Kirishi é apenas um exemplo. Entendo. Naruto assentiu. Nas profundezas da base da Anbu, a prisão. Com um rangido pesado, a porta da cela se abriu lentamente, permitindo que a luz penetrasse na sala escura. Naruto e Kishi entraram. Sentado de pernas cruzadas sobre uma almofada, Terão pareceu sentir a chegada deles. Abriu os olhos lentamente e olhou para Naruto. Como você sabia que era eu? Naruto perguntou com um sorriso. Seus passos, Terão respondeu asperamente com a voz seca e rouca. Já descobriu meu truque de mágica? Naruto se aproximou dele enquanto olhava casualmente para o chão. Espalhadas em frente à almofada de Terão, havia cartas de baralho, muitas delas gastas e desbotadas, prova de que Terão as estudará com seriedade. Terão olhou fixamente para Naruto e então balançou a cabeça lentamente. Naruto deu um leve sorriso irônico e sentou-se de pernas cruzadas à sua frente. Então gesticulou para trás e disse, Senhor Kishi, por favor, peça a alguém que traga o jantar, 2 porções, obrigado. Kishi não disse nada e se virou para sair. Vou lhe mostrar outro truque de mágica, disse Naruto, olhando para Terão enquanto colocava a mão no bolso da capa e tirava um novo baralho de cartas. O tempo voou. Num piscar de olhos, meio mês se passou desde que Naruto se juntou a Anbu. Seus dias eram repletos de treinamento. As manhãs eram passadas nas sessões especiais de treinamento da Anbu, as tardes em treinos solitários, as noites conversando com Minato Namikaze e as noites conversando sobre a vida com Terão. Era um ciclo repetitivo, mas gratificante. Como ainda não havia obtido a cooperação de Minato, Naruto concentrou seu treinamento em detecção de chakra, técnicas secretas e no estilo punho gentil. Seu estudo da técnica do deus voador do trovão teve que ser adiado por enquanto. Ultimamente, ele via Tsunade com menos frequência. Ela ainda estava ocupada fortalecendo seu selo Yin, enquanto passava um tempo com Uzumaki Mito. Mito não tinha muito tempo de sobra, e Tsunade queria estar com a avó em seus momentos finais. Uma tarde, a propriedade ao lado da casa de Tsunade. Não era exatamente uma mansão, mas era espaçosa com um jardim na frente, um jardim nos fundos e um prédio principal de 5 andares nos fundos. Esta era a residência que Hiruzen Sarutobi havia preparado para Naruto. A seu pedido, a propriedade incluía um salão de treinamento interno totalmente fechado. As paredes, o teto e o piso do salão eram reforçados com 7 camadas de jutsu de selamento, tornando-o imune a qualquer tipo de habilidade sensorial. Nem mesmo o Byakugan conseguia ver através dele. Dentro do salão de treinamento, o teto era alto, e o piso polido brilhava sob a luz. Palma 8 trigramas, rotação. Naruto girou em alta velocidade, formando uma cúpula protetora de chakra ao seu redor. Ventos ferozes rugiam pelo salão. Palma dos 8 trigramas, grande rotação crescente. De repente, Naruto mudou de técnica. Ele se lançou para frente, cortando o ar com o braço. O chakra que girava ao seu redor se concentrou e se expandiu em uma enorme onda de choque em forma de crescente que avançou. Quanto mais ele viajava, maior se tornava seu alcance de ataque, como uma foice que se alargava cada vez mais conforme cortava o ar. Estrondo. O ataque avançou quase 30 metros. A força foi tão intensa que ativou selos embutidos nas paredes e no chão, fazendo todo o salão tremer violentamente. Este centro de treinamento tinha um nível extremamente alto de reforço defensivo. Mesmo que Naruto usasse um Rasengan no chão, não deixaria um arranhão. Como a rotação do grande crescente era um ataque de longo alcance e não um ataque concentrado, não havia chance de danificar o solo. Quando os ventos fortes diminuíram e os tremores cessaram, o salão de treinamento permaneceu completamente ileso. Consegui! Haha! Naruto caiu na gargalhada. Depois de inúmeras tentativas nos últimos dias, ele finalmente dominou uma técnica do punho gentil há muito perdida, a palma dos 8 trigramas. Rotação da grande lua crescente. Naruto descobriu que 2 fatores-chave determinavam a habilidade de alguém nesse movimento. O primeiro era a proficiência na técnica padrão de rotação e o segundo, a força do Byakugan. Com altos níveis em ambas, aprender a rotação da grande crescente se tornou significativamente mais fácil. Começando do zero, essa técnica levaria anos para ser dominada. Mas como Naruto já tinha uma base sólida em rotação, e seu Byakugan podia perceber até 8 km de distância, aprender a rotação do grande crescente não foi tão difícil para ele. Pelo menos fiz algum progresso. Não foi perda de tempo. Ele desativou seu Byakugan e respirou fundo. A seguir, ainda tenho que trabalhar em punho gentil, quebra crescente e palma dos 8 trigramas, 7 sombras fantasmas. Dos 5 pergaminhos secretos que obtivera do clã Hyuga, apenas 3 continham técnicas perdidas, a grande rotação crescente, a ruptura crescente e as 7 sombras fantasmas. Agora ele dominava a primeira. As outras 2, no entanto, eram bastante difíceis. Se classificadas pelos padrões de Jutsu, ambas seriam consideradas técnicas de nível A. Como ele não tinha nenhuma base prévia neles, dominá-los provavelmente levaria muito tempo. Eu queria ter alguém com quem discutir isso, mas... Naruto balançou a cabeça. Não havia como pedir ajuda ao clã Hyuga. E além deles, ninguém mais tinha o Byakugan ou treinava o estilo punho gentil. Ele começou a andar de um lado para o outro no salão de treinamento, planejando seus próximos passos. Seu treinamento na Anbu levaria mais 1 mês e meio. Terão, seria difícil de decifrar tão cedo. Aprender novos jutsus exigia esforço a longo prazo, então não havia pressa. E sem completar seu treinamento na Anbu, ele não poderia aceitar missões. Se ele quisesse aprender o deus voador do trovão, ele teria que vencer Minato primeiro. Naruto tinha muitas coisas para fazer, mas todas elas exigiam tempo.
Ele parou de andar com um olhar firme e determinado. Com um movimento de pulso, 2 cartas apareceram em suas mãos. 2 cartas de truques de mágica idênticas. Ele os havia obtido antes de retornar a Konoha, mas ainda não os havia usado, por medo de que pudessem desencadear uma missão para a qual não estava preparado. Mas agora, embora ainda ocupado, ele tinha mais flexibilidade em sua agenda. Era hora de usá-los. Segurando uma carta em cada mão, Haruto levou a carta da direita à boca e mordeu, mastigando-a em pedaços. Jin. O anfitrião usou uma carta de truque de mágica. Missão por tempo limitado ativada. Missão: aprender a técnica secreta Jutsu de quebra de barreiras em 15 dias. Recompensa: 2 cartas de chefe, 10 cartas de aprimoramento mental. Penalidade por falha: energia mental reduzida pela metade. Capítulo 210. É realmente uma missão. Haruto Saito de repente sentiu uma admiração por sua própria cautela. Ser cauteloso era a escolha certa. Se ele tivesse se apressado para usar a carta de truque de mágica antes, mas não tivesse tempo para completar a missão, estaria em sérios apuros. Repita a missão novamente. Haruto falou em sua mente, e o espírito imperador das cartas imediatamente repetiu os detalhes. Jutsu de quebra de barreiras? Energia mental reduzida pela metade? Haruto analisou cuidadosamente o conteúdo da missão mais uma vez com a expressão mudando. No momento seguinte, quase xingou em voz alta, porque o nível de dificuldade da missão era absolutamente insano. A técnica secreta, Jutsu de quebra de barreiras, pertencia ao clã Meiji. Em seus pergaminhos secretos, estava marcada como um jutsu proibido de nível S. Quando Haruto obteve um total de 13 técnicas do clã Meiji, ficou impressionado com o quão poderosas elas eram. Mas considerando o tempo necessário para o treinamento e a praticidade de cada jutsu, ele decidiu se concentrar em dominar apenas 3 delas. 2 técnicas secretas de rank A e uma técnica secreta de rank S. O mais difícil, mas também o mais prático, era o jutsu de quebra de barreiras. Haruto sempre planejou aprendê-la. Ele estudou o pergaminho repetidamente e chegou à conclusão de que, para um ninja comum, dominar essa técnica levaria pelo menos de 8 a 10 anos. O efeito desse jutsu pode ser resumido em uma frase: atravessar paredes. Uma vez dominado, o jutsu de quebra de barreiras permitia ao usuário ignorar qualquer obstáculo e atravessá-lo diretamente. Sejam paredes, árvores, pedras, gelo ou até mesmo portas de metal reforçado, o usuário conseguia atravessá-los instantaneamente. Mesmo a maioria dos jutsus de barreiras de selamento não seriam capazes de impedi-lo. Haruto estimou que nem mesmo as portas reforçadas da prisão Anbu seriam capazes de bloquear essa técnica. Se ele quisesse passar, simplesmente o faria. O que tornava esse jutsu ainda mais aterrorizante era que não exigia selos de mão para ser ativado. O único requisito era gravar uma marca de quebra de barreira no corpo. Sempre que o usuário quisesse ativar a técnica, bastava ativar a marca, e o jutsu era ativado instantaneamente. Um verdadeiro jutsu de liberação instantânea. Era fácil imaginar porque o clã Meiji conseguirá roubar informações confidenciais e pergaminhos secretos bem debaixo do nariz do clã Hyuga. O jutsu de quebra de barreiras deve ter desempenhado um papel crucial. No entanto, não havia como Haruto dominá-lo em apenas meio mês. E se ele falhasse na missão, a penalidade seria brutal. Sua energia mental seria reduzida pela metade. Em outras palavras, suas reservas de chakra seriam permanentemente reduzidas em 50%. Isso foi mais do que injusto. Espírito, você pode me explicar por que a carta de truque mágico me atribuiu uma missão que eu claramente não consigo completar? Por que não cortar minha energia mental pela metade em vez de todo esse trabalho? Haruto reclamou amargamente. Jin, lembrete, a carta de truque de mágica não emite missões que o anfitrião não possa completar. O espírito imperador da carta respondeu. Sério? Você está me dizendo que eu consigo aprender o jutsu de quebra de barreiras em apenas 15 dias? Que método eu deveria usar? Jin, recalculando dados. Executando simulação de probabilidade. Jin, cálculo concluído. O sistema da missão está funcionando normalmente. Missão emitida corretamente. A voz mecânica do espírito imperador das cartas soou novamente antes de continuar em um tom neutro. Usar a carta de truque de mágica é uma das maneiras do anfitrião obter missões. As missões são atribuídas com base na condição atual do anfitrião, seus relacionamentos pessoais, seu ambiente e eventos recentes. Qualquer missão atribuída está sempre dentro das capacidades do anfitrião, embora a probabilidade de sucesso possa variar. Então, qual é a minha probabilidade de completar esta missão com sucesso? Probabilidade de sucesso atual, 53%. 53%? Tá brincando? Onde você vê 50% de chance de eu completar essa missão? Por favor, evite usar linguagem chula anfitrião. Haruto quase perdeu. Não que ele estivesse se subestimando, mas havia estudado a fundo o jutsu de quebra de barreiras. Essa técnica era quase sobrenatural, capaz de transpor qualquer objeto físico, até mesmo barreiras de selamento baseadas em chakra. E quanto mais inacreditável uma técnica, mais difícil era dominá-la. Claro, as recompensas eram tentadoras, 2 cartas de chefe e 10 cartas de aprimoramento mental. Mas Haruto não tinha nenhuma confiança de que conseguiria aprender essa técnica em apenas meio mês. Sua expressão escureceu enquanto ele andava de um lado para o outro. Como ele poderia aprender isso? Se dependesse apenas de si mesmo, seria absolutamente impossível. Mesmo que se dedicasse integralmente ao treinamento, ainda levaria pelo menos 6 meses, e nem isso era garantido. Mas havia outra maneira, ele poderia buscar orientação de outra pessoa. O problema era, a quem ele poderia perguntar? Quem no mundo teria talento para aprender o jutsu de quebra de barreiras? Hiruzen Sarutobi? Talvez. Ele tinha um talento para todos os atributos, o que significava que era um aprendiz nato de qualquer jutsu. Mas Hiruzen estava ocupado demais para treinar Haruto pessoalmente.
No último mês, ele só visitará Ambu 2 vezes para observar o treinamento de Naruto e dar algumas dicas rápidas. No momento, com o mundo ninja ficando mais instável, pequenos conflitos surgindo constantemente e uma guerra em grande escala se aproximando, Hiruzen estava trabalhando até tarde todas as noites e não tinha tempo para ensinar ninguém pessoalmente. Naruto passou mais de 1 hora andando de um lado para o outro, quebrando a cabeça, mas ainda sem conseguir pensar em alguém que pudesse ajudá-lo. A técnica era simplesmente única demais. Não posso entrar em pânico. O espírito disse que é possível, o que significa que deve ser possível. Só não pensei na maneira certa ainda. Ele respirou fundo, sentou-se e tirou do inventário o pergaminho copiado do Jutsu de quebra de barreiras. Recomeçou a lê-lo atentamente. Embora ele já tivesse memorizado a técnica completamente, a leitura do pergaminho original novamente lhe proporcionou uma perspectiva mais clara. Enquanto estudava o texto, uma percepção repentina o atingiu. Atributos espaço-temporais? Os olhos de Naruto brilharam. Ele tinha acabado de perceber que o jutsu de quebra de barreiras envolvia a manipulação do espaço-tempo. Em essência, este jutsu funcionava usando o material físico de um objeto como meio, permitindo ao usuário se teletransportar de um lado para o outro do objeto. O pergaminho nunca mencionava explicitamente espaço-tempo, mas, na realidade, esta era uma forma única de movimento espacial. Então o nome surgiu de repente na mente de Naruto. Minato Namikaze. Os olhos de Naruto brilharam de excitação. Ele imediatamente formou um selo de mão e desapareceu. 1 hora depois. Ranger. As portas do salão de treinamento se abriram lentamente. Naruto entrou primeiro, seguido por Minato Namikaze, que carregava sua mochila e olhava ao redor com curiosidade. Ele tinha acabado de terminar a escola quando Naruto o arrastou para cá. Minato deu alguns passos para dentro, olhando ao redor. Naruto-san, este é o seu salão de treinamento? Deve ter custado uma fortuna para construir, não é? Pedi ao meu professor, respondeu Naruto casualmente. Ele disse que só o custo do material era de 10 milhões de ryu. Os olhos de Minato se arregalaram. Naruto mudou de assunto rapidamente. De qualquer forma, esqueça isso. Eu te trouxe aqui para algo importante. Dê uma olhada nisso. Ele pegou o pergaminho do jutsu de quebra de barreiras e o entregou a Minato. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.